Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tá num cenário diferente. Estou aqui na casa dos meus sogros em Portugal e tô aproveitando o finalzinho do dia, o finalzinho do sol, pra gravar esse vídeo pra vocês, porque é o último vídeo que eu vou fazer esse ano. Fora os vlogs que eu estou fazendo, se vocês estão acompanhando, já fiz um e tem outros aí sendo feitos. Mas o último vídeo que eu vou fazer de devocional é de eu falando. Esse é o último, tá bom? E eu queria muito gravar hoje, estou aqui no dia 23 gravando, porque eu quero falar sobre o Natal e é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu quero muito fazer essa reflexão de Natal com vocês, falando um pouquinho sobre o real significado do Natal, pra gente sempre trazer, porque é sempre bom trazer isso, né? Nesses dias que se aproximam dessa data. Então, vem comigo! Esse ano foi a primeira vez que eu fiz um devocional de advento. Um devocional que você faz nos dias que antecedem o Natal. Eu nunca tinha feito isso. E esse ano eu usei o devocional do Graça em Flor, é uma página que eu gosto bastante. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo do Instagram e do site também. E elas fizeram um devocional em Lucas. E eu não vou falar exatamente sobre o devocional, né? Mas eu falo sobre o que ele despertou em mim. Me fez perceber o quanto que o Natal e o Evangelho são uma coisa só. Eu queria falar um pouquinho disso com vocês. Durante esses últimos dias eu vi muita coisa no Instagram, nas redes sociais, falando que o Natal é aniversário de Jesus, né? De sentido assim, pra gente tirar o foco das compras e das coisas materiais, pra lembrar que é aniversário de Jesus. Mas, assim, o que isso muda, né, na nossa vida? Porque, assim, Jesus faz aniversário, né? Pensa comigo. Claro que às vezes isso é usado como piada e tudo mais, mas eu queria usar isso pra gente refletir. Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é Deus, Jesus é eterno. Ele não faz aniversário, só que ele escolheu se limitar à forma humana. E isso é muito importante. E a gente não poderia ter vida se não fosse pelo nascimento de Jesus. O mais importante do Natal, então, é que o verbo se fez carne, porque Jesus não nasceu, simplesmente começou a existir, ele já existia desde a eternidade, então ele se fez carne. Antes de Cristo nascer, para quem lê o Antigo Testamento, né, a gente vê que tinham muitos profetas falando realmente sobre a redenção e falando sobre o juízo de Deus e falando sobre como as pessoas precisavam se arrepender, mas antes de Jesus nascer, teve um tempo de grande silêncio dos profetas. Então, quando ele vem, todas as promessas se cumprem. E todas as promessas de Deus apontam para uma promessa só, que é a promessa que ele fez para Abraão, né, que dele ele faria uma grande nação e abençoaria todas as famílias da terra. E Jesus é esse descendente, essa semente de Israel que veio para salvar todas as famílias da terra, né? Jesus é o cumprimento da promessa lá para Abraão, que todos os profetas iam falando depois de um tempo de silêncio, então vem. Realmente Jesus nasce como um cumprimento dessa promessa. E por que o nascimento de Jesus já cumpre essa promessa, né? Porque ele não pararia na metade a sua missão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi enviado porque Deus amou o mundo, ou seja, para a salvação, para a nossa salvação foi que Jesus foi enviado. Então não tinha por que ele nascer em carne se não fosse para nos salvar. Já tá tudo ali interligado, né? Não é assim, o Natal Jesus só nasceu, mas o mais importante mesmo é a Páscoa, né? Porque a Páscoa é quando Jesus morreu e ressuscitou. Não, porque se ele nasceu, foi para cumprir a sua promessa, porque ele precisava ter carne para poder sofrer e morrer como um sacrifício. Então, se Jesus não tivesse carne, ele não poderia ser o sacrifício perfeito e aceitável a Deus para pagar pelos nossos pecados. Então, é por isso que o nascimento é tão importante, é por isso que o Natal é tão importante, tão poderoso. Natal e Páscoa, né? Então, eles são uma coisa só, porque eles nos lembram da mesma coisa, eles nos lembram da redenção. E acho que pra gente que cresceu na igreja, a gente tá tão acostumado, né, a comemorar o Natal, e a gente vê cantada de Natal e tudo mais. Mas, assim, o nascimento de Cristo significa que o Verbo, né, que Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, se fez carne, se limitou à nossa forma, porque só assim ele poderia nos salvar. Então ele podia escolher não nos salvar para pagar todo esse preço, mas ele escolheu. Ele escolheu se fazer homem, ele escolheu se submeter à vontade do Pai, né? O Pai escolheu nos salvar, o Pai podia não querer mandar o Filho para nos salvar, mas ele escolheu porque ele nos amou tanto, que fez isso, que mandou o seu Filho por nós. Então o Natal é isso, é motivo de alegria com a família, é motivo de alegria se nós recebemos a vida, porque o Natal não é motivo de alegria para aqueles que não receberam a vida, para aqueles que não obedecem a Cristo, para aqueles que não se submetem a Cristo, porque ele veio e deu a sua vida. Você crendo nisso ou não, ele veio e deu a sua vida. Então que o Natal não seja um motivo de condenação para a sua vida, mas que seja um motivo de salvação, que seja um tempo de reconhecer e de entregar a sua vida a Deus, se você ainda não fez isso. E se você já fez isso, um tempo de se alegrar, um tempo de se arrepender, né? E reconhecer que isso significa que Cristo veio e cumpriu a promessa de Deus e que nós temos vida em Cristo. Então, com essa palavra, essa breve palavrinha aqui para vocês de Natal, eu queria fazer um convite. Deus é tão bom que a gente comemora o Natal no final do ano, né? Essa época que a gente tá
avaliando nossa vida, vendo o que a gente quer, o que a gente gostou e não gostou do ano passado. Então, que essa seja uma época de refletir. Em primeiro lugar de tudo, esse convite que eu quero fazer para vocês é um convite para agradecer a Deus nesse tempo de Natal pela vida que você recebeu. Agradecer pelo resultado do Natal, né? Porque Cristo se fez carne para morrer pelos nossos pecados, é que nós temos nova vida. Então, tira um tempo no dia de hoje, no dia 24, amanhã, para agradecer a Deus por isso, porque Ele enviou o seu Filho. Avalie o seu ano de 2020, se você ainda não fez isso, mas avalie com os olhos de Deus, deixando para trás o que deve ser deixado aos olhos de Deus, pedindo perdão pelo que você deve pedir perdão. Não avalie o ano pelas metas que você fez, que às vezes podem até não ter sido de acordo com a vontade de Deus. Se você planejou coisas muito elevadas ou coisas fora, assim, da vontade de Deus para sua vida, avalie isso, de acordo com os olhos dele, o seu ano que passou. E planeje 2021 como um recomeço. Cristo morreu para que a gente tivesse nova vida. E cada novo ano que começa é uma ilustração dessa nova vida que nós temos, né? Nós temos um novo ano, então a gente tem um novo ano para se arrepender, para confessar e para escolher obedecer a Deus em coisas que a gente pode não ter obedecido no ano passado. As nossas metas reflitam o que Deus quer para nós, os propósitos de Deus para nossa vida, e que esse novo ano realmente reflita a nossa nova vida, que Ele nos aproxime da santidade, que Ele nos aproxime dos nossos propósitos em Deus. Então pare para pensar nisso antes de fazer suas metas, antes de listar já o que você quer fazer. Pense com que coração você está fazendo essas coisas, sabe? Se é para agradar a homens, se é para agradar a você mesmo, se é para aumentar a sua fama, o seu orgulho, ou se é para glorificar a Deus e para estar mais próximo da nova vida que Ele já te deu em Cristo. Então, eu tenho certeza que se você fizer isso, seu próximo ano vai valer muito a pena e vai ser usado para a glória de Deus. Então, esse é o meu convite para vocês, gente. Obrigada por acompanhar, quem me acompanhou até aqui. É muita gratidão fazer esse vídeo, porque eu comecei o canal esse ano, então essa é uma das coisas que eu agradeço a Deus por 2020, né? A oportunidade de criar esse canal. Continue acompanhando. Provavelmente vai ter aí mais algum vlog esse ano sobre a viagem. E eu desejo a vocês um Feliz Natal para toda a família, uma ótima passagem de ano e que Deus nos abençoe, que nos dê um novo ano cheio de graça, cheio do amor de Deus, porque Ele cuida de nós, né? Nós sabemos que Ele cuida de nós, então que ninguém fique aí ansioso demais para 2021, né? 2020 surpreendeu todo mundo, mas Deus com certeza surpreendeu mais e que Ele nos abençoe nesse próximo ano. Fiquem com Deus e até mais!